Hoje é uma terça-feira. Estamos próximos de 19 horas. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde. Saúde, que eu repito sempre, é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada faz sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu dirijo os destinos de 2 clínicas médicas voltadas para doenças ou transtornos musculoesqueléticos. Doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações que compõem nosso esqueleto. O esqueleto é muito importante, não é? Contém nossas vísceras, né? Abdominais, torácicas, né? Dá a nossa presença, né? A nossa postura, o nosso equilíbrio, a nossa mobilidade no espaço, entendeu? O esqueleto é muito importante. E as doenças do nosso esqueleto têm 2 acentos principais, que são dor ou dores e incapacidade física progressivas. A cada dia mais dores e a cada dia mais dificuldade para levantar a cadeira, para se equilibrar, para dar uns passos, para atravessar uma rua, para subir uma escada, entende? Tanto que na nossa clínica, grande parte dos pacientes que lá chegam, eles vêm às vezes apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengalas, ou com muletas, ou com andador e até com cadeira de rodas, entende? Porque tais transtornos musculoesqueléticos conduzem esses doentes a essa cruel jornada que a cada dia eles vão piorando, entende? E eles buscam recursos médicos de todos os meios, conhecem tudo que é analgésicos, anti-inflamatórios, entende? E são sofredores crônicos. É com isso que eu lido, com sofrimento humano, entende? É um desfilar na minha clínica de dores, entende? Muitos deles contam uma história incrível de dores, de sucessões de tratamentos sem resultado satisfatório, entende? E eles acham que, para mim, é uma história inédita. Não? Eu escuto isso, diria que toda semana. E em umas semanas escuto, às vezes, muito mais que 1 ou 2 vezes a mesma história, entende? Como começou, né, essa dor? Como aconteceu? O que faz piorar essa dor? O que faz melhorar? É em pé, sentado, deitado, andando? Como ela piora? Entende? Enfim, a dor. Entende? Mas nas jornadas anteriores, né, eu falei sobre 3 raciocínios incríveis. Né? O raciocínio que todo mundo usa, né, chamado raciocínio científico, que eu disse que é maravilhoso, claro. Entende? Várias conquistas da humanidade aconteceram graças aos raciocínios científicos. Entende? Mas nós somos viciados nesse raciocínio. E não pense que ele é o dono de toda a verdade. Entende? Muitas verdades que o raciocínio científico divulgou antigamente, hoje são mentiras. E muitas mentiras anteriores hoje são verdades. Então, o raciocínio científico, ele é um raciocínio de possibilidades, mas não de certezas. Entende? Raciocínio científico. Depois nós divagamos aqui sobre um raciocínio chamado quântico, derivado da física quântica. Né? A física quântica tem um raciocínio que não tem paralelo com o raciocínio científico. Eu diria que o raciocínio quântico se aproxima muito mais do raciocínio espiritual do que do científico. Entende? E o raciocínio quântico, ele não tem a lógica científica. Tanto que quem divulgou a física quântica ao mundo, Max Planck, dizia assim: quem disser que entendeu física quântica é porque não entendeu nada. Entende? É porque não entendeu nada. Entende? E sobre o raciocínio espiritual, a mesma coisa. Quem disser que sabe sobre o raciocínio espiritual, na verdade não sabe nada. Quem sabe não diz.
Quem diz é porque não sabe. Entenderam? Sobre o raciocínio espiritual. Que se aproxima do raciocínio quântico. Entenderam? Então, assim, meus caros, e que tudo isso tem a ver com saúde e doença. Então, vejo, eu atendo doentes crônicos, doentes que passaram por muitos serviços médicos e muitas vezes eles não têm nem o diagnóstico. Então, nós médicos somos formados e informados para fazer diagnóstico. O que é o diagnóstico? É a cara da doença. Que doença é essa? Qual o nome dela? Porque o tratamento é uma decorrência. Entende? Esses doentes, muitas vezes, eles não sabem nem o que eles têm. Eu pergunto às vezes, mas o que eles dizem, os médicos, para vocês? Ah, eles não dizem, doutor. Quando não, um diz uma coisa, outro diz outra, e eu estou perdido. Não sei o que eu tenho. Só sei que me dói muito. Só sei que a cada dia eu tenho mais dificuldade para levantar da cadeira, da cama, muita dificuldade para andar, dificuldade para me equilibrar, tenho que usar bengala, um terceiro apoio, senão eu vou ao chão, entenderam? Então o que eu sei é isso, mas o que eu tenho eu não sei. Esse aí é o perfil da grande maioria dos pacientes que chegam à minha clínica. Quando não, vejam vocês, na porta de entrada do meu consultório, na porta de entrada, eles já dizem, eu sei que eu tenho uma doença incurável, mas eu vim aqui, o que você pode fazer por mim que eu não estou aguentando mais? Eu digo, a primeira coisa que eu vou fazer por você é tirar da tua cabeça essa crença que você tem uma doença incurável. Entende? Nós falamos que essa crença pertence ao raciocínio científico, à ciência médica, entende? Mas no raciocínio espiritual, o incurável não existe, entendeu? Todas as ferramentas de cura se preocupam com as doenças. O espírito se preocupa com o doente, entende? Também falei, meus caros, sobre esse universo que nós vivemos, que nós estamos inseridos, né? Que esse universo é único. Não tem dois universos ou três, não existe a palavra plural. Universos, não. O universo é único. Não tem plural. Entende? Nós fazemos parte de um todo chamado universo. Entenderam? Mas eu dividi o universo em dois, que é o universo do conhecimento e o universo do desconhecimento. Entende? Quando todo mundo me pergunta por que esse nome, cura pela medicina espiritual, eu estou falando sobre uma coisa que pertence ao universo do desconhecimento, que é a cura espiritual. Entendeu? Como que é possível, né, eu ter a ousadia de falar sobre o universo do desconhecimento? Ora, se é desconhecimento, como eu conheço? Entende? Então, também expliquei isso. E como, cada vez que eu falo sobre isso, vem uma enxurrada de novas questões, de novas dúvidas, de novas perguntas, eu vou repetir a história. Entendeu? Entende? Você quer aprender matemática, biologia, medicina, direito, engenharia, tem faculdades para isso. Tem professores que ensinam tudo isso. Entendeu? Ah, quero aprender sobre o espírito. Quando me fiz essa pergunta, eu pensei que as religiões teriam respostas para mim sobre esse desconhecido mundo espiritual. Qual não foi minha surpresa? Por conta disso, eu frequentei inúmeras crenças religiosas, né? Aprendi muito com elas, mas elas não me responderam aquilo que eu buscava. Entendeu? Porque religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra, é completamente diferente. Entendeu? Religiosidade é uma coisa. Religiosidade é uma construção humana, por isso sujeita a acertos e erros. Eu sempre aqui homenageio três das maiores figuras que transformaram a minha vida, né? Que foram Buda, né? Siddhartha, né? Buda era o apelido do Siddhartha, nascido na Índia.
e não na China, como todo mundo pensa. Entende? Buda dizia, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, você quer aprender matemática, informática, direito, medicina, engenharia? Tem faculdades. Quer aprender sobre o espírito? Não tem faculdade. E se fizer uma faculdade espiritual, não tem professores para serem contratados. Então, como que é possível conhecer sobre o espiritual? Aqui a ordem é diferente, meus caros. Se o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, você quer conhecer sobre o espiritual? O conhecimento espiritual busca você. Entende? Busca você. Você está determinado a isso? O conhecimento espiritual busca você. É nessa dimensão que mora a medicina espiritual, que é a medicina que cura doentes, não doenças, não. É a medicina que cura os doentes. Cura os doentes. Entende? É a medicina que Jesus praticava. Entende? E ele não se dava ao ar de curador. Não, ele curava e dizia, não fui eu quem te curei. O Pai que está em mim é quem realiza as obras. E as obras que eu faço, vós as fareis maiores e melhores. Entende? Jesus era o mais alto grau de espiritualidade que pisou nesse planeta. Então, minhas homenagens a Buda, minhas homenagens a Jesus. E minhas homenagens a Sócrates, 300 anos antes de Cristo. Sócrates dizia, o homem é escravo da sua ignorância. De ignorância acadêmica, profissional, religiosa? Não. O homem é escravo da sua ignorância espiritual. E vejo mais do que eu vou falar. Estão sentados. Vocês acham que Jesus tinha religião? Jesus não tinha religião. Não. O cristianismo foi divulgado ao mundo através, principalmente, do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos. Jesus não tinha religião, ele era espiritualista. Entenderam? Sócrates não tinha religião. Entende? Sócrates nunca falou em religião. E Buda também nunca falou em religião. Aliás, o budismo não é religião. É uma doutrina de comportamento humano. Entende? Buda nunca falou em Deus. Entenderam? São essas três criaturas que transformaram a minha vida para muito melhor. Para muito melhor. Entende? Para muito melhor. E desvendaram a mim esse universo do desconhecimento, onde mora a espiritualidade. Entende? Onde mora a espiritualidade. Então, eu dei exemplo do raciocínio científico, né? O homem foi à Lua? Foi. Raciocínio científico. O homem inventou computador, telefone sem fio, telefone celular. Sim. Científico, raciocínio científico. Fantástico, não é? Entende? Depois tem o raciocínio quântico, que é o raciocínio da consciência. Toda vez que vocês usarem essa palavra consciência, vocês estão no nível quântico. Entende? Nesse nível, acontece coisa chamada acaso. O acaso não existe. Nada é por acaso. Entenderam? Tudo é uma sincronicidade entre o tempo, o espaço, a psique, a alma, entende? Chamado acaso. É uma sincronicidade. O acaso não existe. Entende? Esse é o raciocínio quântico. No raciocínio quântico, o observador altera o resultado observado. No raciocínio quântico, um modo de consciência chamado mente cura outro modo de consciência chamado corpo físico. Entendeu? É o raciocínio quântico. Entende? E nós estávamos divagando sobre o raciocínio espiritual. Daí vem uma enxurrada de perguntas, de chamadas telefônicas, de questões. Né? Entende? Vocês podem fazer perguntas também através do meu telefone fixo, 11 3661 4243. Ou através dos celulares de minhas clínicas, 119 7082 8015. Ou o telefone das emergências. Eu tenho uma clínica de dor, ortopédica, neurológica, reumatológica,
fisiátrica e até psicoterápica. Tem aquele de dor. Quem tem dor tem pressa. Por isso a minha agenda tem espaços para emergências. O telefone para emergências é o 119 3014 8888. Através desses números e dos WhatsApps correspondentes, vocês podem dirigir perguntas e nós responderemos as dúvidas. E quando tem muitas perguntas sobre o mesmo tema, nasce uma jornada aqui, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial. Então eu falei sobre o desconhecimento, né? Ora, como eu falo sobre o desconhecido? Se é desconhecido, como eu conheço? Entenderam? Então, eu já disse e vou repetir também. Devido à importância e à enxurrada de perguntas que surgiram. Entende? Nós temos 5 sentidos físicos ou materiais. São seus informantes físicos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Que são os mecanismos através dos quais nasceu um raciocínio chamado científico. É o raciocínio do ver para crer. O fenômeno é visto, o fenômeno repete-se, o fenômeno pode ser medido, vira ciência. Entenderam? Ah, não pode ser visto? Então não é científico. Não é científico. Entenderam? Esse é o princípio do raciocínio científico. Entende? Mas também eu disse aqui que a medicina é uma ciência. Então ela também é materialista. Ela é materialista. Mas ela foi obrigada a aceitar um ser humano não material, que é o ser humano pensamento. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. Assim como você acredita, você realiza. Entende? Então, vejam vocês. No raciocínio espiritual, nós demos alguns exemplos. Né? Alguns exemplos como é esse raciocínio espiritual. Ele não tem nada a ver com o raciocínio científico. Ele se aproxima um pouquinho do raciocínio quântico, mas está muito distante do raciocínio científico. Entende? E é frontalmente contrário. Entende? Frontalmente contrário. Entende? O raciocínio científico funciona no princípio do crer para ver. Entende? Do crer para ver. Vejam vocês. Raciocínio científico. Quem dá, fica com menos. Raciocínio espiritual. Quem dá, fica com mais. Nossa, como? Raciocínio espiritual. Se você dá de você ao teu próximo, não precisa ser dinheiro, não. Você dá ao teu próximo apoio, né, consolo, orientação, entende? Quando você dá, você fica com mais. Raciocínio espiritual. No raciocínio espiritual não tem distância, tudo é aqui. Não tem lá longe, nem aqui pertinho. É tudo aqui. No raciocínio espiritual não tem 80 quilômetros por hora, não. Não tem distância e nem tempo. Entenderam? No raciocínio espiritual não tem tempo? Então não tem idade, eu estou repetindo. Não tem tempo, não tem idade. Não tem idade, não tem envelhecimento. Não tem envelhecimento, não tem doença. E não tem morte. Esse é o raciocínio espiritual. Você sabia? Você antes é espírito, depois alma, depois consciência, depois mente, depois pensamento, depois que você é corpo físico. O corpo físico é um folgadão, ele não manda nada, ele só obedece. Ele obedece ao seu pensamento, à sua mente, à sua consciência, à sua alma e ao seu espírito. Ele é um eterno obedecedor de ordens. Entenderam? O eterno obedecedor de ordens. Entende? Se não tem tempo, né? Não tem envelhecimento. Entende? Por isso, quando eu pergunto a minha idade, eu digo, eu tenho 19 anos. Porque o ano passado eu fiz 20. Ora, o tempo negativo existe também. Entenderam? A propósito disso, né? Entende? Eu assisti a um filme chamado O Céu é de Verdade. Também já relatei isso aqui. O Céu é de Verdade. Numa cena do filme, um garoto que tem o dom da vidência, clarividência, audividência, telepatia, mediunidade, telecinesia, são propriedades do 7º sentido. O 6º sentido é a intuição.
o sétimo sentido, onde mora a mediunidade e a vidência. Esse filme, O Céu de Verdade, é sobre um garoto que é vidente, ele fala com espíritos. Entende? Como eu disse a vocês, os espíritos não morrem. Entende? Então ele fala com espíritos. E o pai e a mãe, né, ele tinha 8 ou 9 anos no filme, e é de uma história real. E o pai e a mãe mantinham uma certa naturalidade com as coisas que ele falava. E ele falou, o pai, ele estava brincando com os carrinhos no chão. O pai se aproximou e disse, filhinho, tudo bem? Ele falou, tudo bom, papai. Hoje eu falei com o vovô. Ele é muito legal. Nós conversamos muito. Eu sentei no colo dele e ficamos conversando. O pai falou, você gostou dele? O pai se admirou, mas ficou naturalmente, porque o vovô tinha morrido há 10 anos. E saiu correndo esse pai para ir buscar uma foto do pai dele, avô do menino, e falou, filhinho, olha aqui, esse aqui é o vovô que você esteve com ele? Ele olhou rapidinho e falou, não, papai, não é esse vovô que eu estive com ele. Aí o pai teve um insight segundo. Correu, trouxe uma foto do pai dele jovem e mostrou para o menino. Filhinho, olha de novo aqui essa foto. Foi com esse vovô que você esteve? Ele olhou rapidinho para cima, olhou para baixo e disse, sim, papai, foi esse vovô que eu estive. No céu não tem velhinhos. Entenderam? Porque no céu não tem tempo. Não tem tempo. Entende? E no céu, meus caros, não tem impossível. O reino espiritual é o reino de toda a possibilidade. Por isso, no reino espiritual não tem incurável. Todas as doenças são curáveis. Entende? Quando alguém diz a você, você tem uma doença incurável, isso não é raciocínio espiritual, é raciocínio científico. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu me dedico a doenças crônicas do esqueleto, que dão muitas dores e incapacidade física. Às vezes o diagnóstico é difícil, eu tenho que apelar para a minha intuição para descobrir o diagnóstico. E uma vez descoberto o diagnóstico, eu tenho que apelar para a minha intuição, que rumo eu tomo, que caminho eu tomo para dar alívio a esse doente. E na minha clínica, 2 aspectos são fundamentais. Na minha clínica não existe idade, fator idade. Entende? Não existe. Não interessa a idade do doente. Entende? Todo mundo, né, vem na minha clínica, às vezes com idade avançada, e diz, fui no consultório médico, eles dizem, esse é um problema da idade, é assim mesmo, você tem que se conformar, na idade dá muitas dores. Não acreditem nisso. Entende? Idade não é importante. É muito menos a crença no incurável. Na minha clínica, não tem importância a idade. E jamais eu falo a um paciente que ele tem uma doença incurável. Porque eu já vi muitos incuráveis se curarem. Entende? Muitos incuráveis se curarem. E existe uma cura inacreditável, chamada cura espontânea. É um doente terminal, com uma doença devastadora, marcado para morrer em poucos dias, que milagrosamente se cura, sem tratamento, sem remédio. Esse é o melhor exemplo de cura espiritual. Mas estou vendo que o primeiro bloco dessa jornada de hoje está terminando. Convido-os para continuar sintonizados aqui nas ondas milagrosas da Vibe Mundial, porque daqui 3, 4 minutos nós vamos dar sequência a esse assunto todo que desperta muito interesse, muitas perguntas, muitas dúvidas. Entenderam? Até já. Espero que vocês sejam muito felizes. Mas não esqueça, para isto é preciso ter muita saúde. Até logo, daqui a pouco eu volto.